Olá a todos, estamos iniciando mais uma aula e a aula de hoje nós iremos conversar sobre os tipos de sociedade, né? E o que é uma sociedade? A sociedade é um agrupamento de pessoas, de indivíduos nas quais se estabelecem relações políticas, relações econômicas e relações culturais. Numa sociedade, ela pode ser caracterizada pela unidade da língua, da cultura, e todos os seus membros obedecem às leis, tradições e aos costumes. Numa sociedade, todos são unidos por objetivos que interessam ao conjunto da sociedade ou às classes sociais que nela predominam, não é? Aqui, Auguste Comte e Marx e Engels definiram a sociedade. Vamos ver o que nos disse cada um. Para Auguste Comte, pioneiro da ciência empírica e teórica da sociedade, que chamou de sociologia, e na ideia de uma ordem cultural como elemento constitutivo da sociedade, fundamentou a sua teoria em duas proposições correlatas, a lei dos três estados e o teorema, segundo o qual as ciências teóricas firmam uma hierarquia, em cuja o ápice está a sociologia. Marx e Engels já definiram a estrutura da sociedade mais focada no capital e nas relações de trabalho e de produção, e na sua evolução pela luta de classes. Na produção de bens materiais, os homens entram em relações necessárias e interdependentes de sua vontade, que são as caracterizadas relações de trabalho entre patrões e empregados, e assalariados. Essas relações de produção correspondem a um dado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais, e o conjunto dessas relações forma a estrutura econômica de uma sociedade. É possível distinguir em qualquer sociedade a base econômica ou infraestrutura e a superestrutura, constituída pelas instituições jurídicas e também pelas ideologias. Hoje, nós temos várias organizações que compõem a sociedade e que são necessárias para que os diversos relacionamentos sociais aconteçam, né? Escolas, universidades, hospitais e empresas, não é? Com uma diferença. Hoje, as organizações nem sempre estão presentes no espaço de tempo próprio. Um exemplo, elas podem ser virtuais. Quando o autor cita aqui o termo ausentes ou localmente distantes, a atividade da educação à distância é um exemplo de uma universidade, de uma instituição educacional que está localmente distante e ausente, mas ela interage por conta da tecnologia, que é uma característica da modernidade. E essa instituição educacional, universidade, ela não deixa de ser uma organização por estar em um espaço de tempo diferenciado dos demais. Um espaço local diferenciado, né? Ou seja, na construção, na condição de modernidade, o lugar cada vez nós estamos na era do virtual, né? Quando o autor coloca fantasmagórico, significa que não são espaços reais, mas nós estamos na era do virtual. Locais são completamente penetrados e moldados em termos de influências sociais
bem distantes. Nós conseguimos nos comunicar com alunos de diversas partes do mundo, nos interagirmos através das novas tecnologias. E que a estrutura local não é simplesmente o que está presente em cena, de forma visível, mas o que é possível alcançar. E muitas vezes está oculto, mas não é porque ele está oculto que ele não exista. Ele não está no tempo presente, mas ele não está no real, mas ele está no virtual, característica também da modernidade. Nós preparamos para vocês um vídeo que vai nos mostrar como é que as organizações modernas hoje estão se organizando. Na sociedade tecnológica, o ser humano não vive mais no meio natural, e sim no meio técnico, que interpõe entre o homem e a natureza uma rede de máquinas e técnicas apuradas. O homem explora a natureza, domina e utiliza para seus fins. Em decorrência da expansão dos recursos técnicos, a estrutura da sociedade tecnológica resulta muito mais complexa do que a da sociedade tradicional. 4 fatores contribuíram para essa mudança social tão profunda: a tecnologia, um avançado sistema monetário e creditício, a crescente divisão do trabalho e a migração em massa da mão de obra do setor primário de produção para os setores secundário e terciário. Essa é uma característica que nós vimos no vídeo. A evolução tecnológica mudou as características das organizações, sejam elas quaisquer instituições, né, educacionais ou empresariais, né? E também um tema que nós estamos discutindo muito na área de sociologia, né, é a questão da pós-modernidade, não é? Nós estamos num período de pós-modernidade. O que significa isso? Significa que nós estamos em nítida disparidade com o passado, ou seja, cada vez mais distante. O mundo evoluiu tão rapidamente, tão velozmente, com a evolução da tecnologia, com a evolução dos meios de comunicação, né, que a ideia de modernidade passa a ter um contraste com o conceito de tradição, né? E que muitas combinações do moderno e do tradicional podem sim ser encontradas em cenários sociais concretos, não é? E que é sempre importante olharmos o que aconteceu no passado. O tradicional está entrelaçado ao moderno. Nós passamos por uma experiência que o tradicional retrata e que essa experiência que nos traz o tradicional nos leva a refletir sobre o que é que nós consideramos e as características do mundo moderno. Então é importante, sim, refletirmos sobre o passado, o presente, planejarmos o futuro, né? Tradicional mais o moderno. A modernidade, ela é introduzida na própria base da reprodução do sistema, de forma que o pensamento e a ação estão constantemente retratados entre si. A partir do momento que eu reflito sobre, eu planejo e eu posso alcançar o almejado. Então, a reflexidade, ou a refletividade, ou a capacidade de pensamento, né? A capacidade de análise, a capacidade de síntese é uma característica da vida social moderna e que não pode ser deixada de lado. Consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informações que são cada dia mais renovadas. E na velocidade da informação e da comunicação, essas renovações são constantes, né?
E essa reflexão sobre essas próprias práticas podem alterar constitutivamente a forma e o seu caráter, né? Então, por isso a importância de refletir sobre o tradicional e sobre o moderno. As características da modernidade. Não é só um modelo a ser adotado, né? Ou uma suposição, mas é uma condição que ocorre cada dia mais. O mundo está evoluindo, nós estamos nos encaminhando para uma fase de pós-modernidade, ou seja, nós estamos evoluindo na trajetória do desenvolvimento social e na trajetória do desenvolvimento humano. E essa pós-modernidade, ela está tirando o conforto das instituições da modernidade rumo a um novo desafio, né? Desafio social, político, empresarial, econômico, enfim. É no sentido de que nós estamos vivendo um momento de disparidade com o passado, mas que a modernidade não é algo que se possa impedir de acontecer. Nós estamos num processo de desenvolvimento acelerado, com o uso de novos recursos tecnológicos, e não é mais possível voltarmos ao passado, tá? Não é mais possível ficarmos pensando no retorno do tradicional e do passado. A modernidade, ela tem vários significados, não é? Mas um dos que mais se adequam a esse conceito de modernidade é que nada pode ser conhecido com alguma certeza. Tudo que se refere à modernidade, ela é incerto, desde que os fundamentos pré-existentes da epistemologia se revelaram sem credibilidade. Ou seja, eu posso prever, eu posso pesquisar, eu posso planejar, mas a modernidade vai depender de um conjunto de fatores sociais, econômicos e políticos que vão trazer, e culturais, que vão trazer características próprias para a modernidade, tá? Então, não é possível termos uma visão do progresso previsivelmente defendida. Eu imagino que no próximo século as coisas estejam desta forma por conta do movimento e da evolução tecnológica, mas nada me garante que isso vai acontecer, tá? Que no próximo século as coisas estarão como estão previstas, porque esse sentido de previsão ainda não nos foi possível, né? Existem planejamento e organização mas não previsão, é diferente, né? Uma nova agenda social e política surgiu com uma crescente proeminência de preocupações ecológicas e talvez de novos movimentos sociais em gerais. Importante aqui nessa frase é: quando nós pensamos em desenvolvimento, em modernidade, em pós-modernidade, nós não podemos deixar de pensar no meio ambiente, que é o tema da nossa aula 8. Nós não podemos deixar de pensar em conservação e preservação do planeta. E é uma característica do mundo pós-moderno. O tema das nossas próximas aulas, ainda teremos muito assunto para discutir aqui nas nossas aulas. Foi um prazer estar com vocês e nos vemos na próxima. Um abraço a todos e obrigada.